Olá, meu nome é André Duarte Coutinho, eu sou do nono ano B e meu grupo é composto pela Manuela Fabiano Alves, a Cibele Rocha Pires e a Maria Luísa Rubinato Guimarães. O nosso tema, o tema que a gente escolheu é Subdesenvolvimento em Caio Prado Júnior. Olá, aqui é a Manuela Fabiano Alves, do nono B, e este é a minha apresentação do trabalho conjunto de História e Geografia. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou do nono ano B, e o nosso grupo estará falando sobre vários aspectos da vida de Caio Prado Júnior. Bom, espero que vocês gostem. É isso. Meu nome é Cibele, eu sou do nono ano B e esse é o trabalho conjunto de História e Geografia dos professores Luiz e Daniel. O meu grupo é composto por André Duarte Coutinho, Manuela Fabiano Alves e Maria Luísa Rubinato. Agora, partindo para um pouco sobre essa educação acadêmica e intelectual, ele sempre foi muito bem educado neste sentido. Caio Prado Júnior foi um escritor, historiador, político, sociólogo, economista, filósofo e editor de livros brasileiros, mas seu foco era político e sociólogo. Considerado um dos principais pensadores sobre a formação da sociedade brasileira contemporânea, o polímata formou-se em direito e dedicou-se a entender como o Brasil tornou-se o país que era no século XX. Dono de uma vasta obra sociológica, econômica e historiográfica, o pensador atuou no meio político de seu país, sendo um dos articuladores da Revolução de 1930. Foi livre docente em economia política pela Universidade de São Paulo, a USP, uma das maiores universidades do Brasil, se não a maior, e fundou junto a Arthur Neto, Maria José Dupré e Monteiro Lobato a editora Brasiliense, que é a editora onde ele publicou a maioria de seus livros. É considerado um dos grandes intérpretes do Brasil, junto a Gilberto Freire, Sérgio Buarque, de Holanda, e Florestan Fernandes. O pensador brasileiro é considerado um dos maiores intérpretes do Brasil. Intérpretes do Brasil são historiadores e sociólogos que, a partir do século XX, dedicaram-se a compreender a complexa formação histórica e social de nosso país. Com a leitura embasada pelo materialismo histórico dialético de Marx, Caio Prado realizou uma verdadeira revisão no curso histórico brasileiro, estabelecendo os pontos do período colonial que moldaram o Brasil contemporâneo. Apesar da influência nas ideias de Marx, o pensamento do historiador é sociólogo e completamente original. Ele operou um revisionismo histórico que centrava no trabalhador brasileiro, o conjunto de fatos que moldaram a nossa sociedade. Para o pensador, era necessário operar uma revolução social, amparado no preparo dos trabalhadores por meio da consciência de classe e de uma significativa melhora estrutural na condição geral do trabalho e dos trabalhadores. Em vista dessa intenção de reorganizar o conhecimento historiográfico do Brasil, desde o período colonial, com uma visão amparada pela dialética materialista, Caio Prado Júnior enxergou a continuidade e a sobreposição de efeitos de cada período da nossa história. Ele operou um revisionismo histórico que centrava no trabalhador brasileiro, o conjunto de fatos que moldaram a nossa sociedade. Para o pensador, era necessário operar uma revolução social amparada no preparo dos trabalhadores por meio da consciência de classe e de uma significativa melhora na condição geral do trabalho e dos trabalhadores. Em vista dessa intenção de reorganizar o conhecimento historiográfico sobre o Brasil desde o período colonial, com uma visão amparada pela dialética materialista, Caio Prado Júnior enxergou a continuidade e a sobreposição de efeitos de cada período da nossa história.
Isso significa dizer que o Brasil contemporâneo era reflexo do Brasil imperial e do Brasil colonial. O período imperial também era reflexo do período anterior, ou seja, o colonial. Dessa forma, o que vivenciamos no momento presente é um reflexo de vários acontecimentos históricos passados, não no sentido progressista, mas no sentido material, direcionado pelo acaso. Assim, as estruturas de poder foram preservadas e estudar a história brasileira para Caio Prado Júnior deve ser entendido como um passo para mudar a sociedade, transformá-la e distribuir o poder entre as camadas populares, o que ocasionaria em uma sociedade mais justa e igualitária. No fundo, o que Prado Júnior enxergou é que a visão econômica sempre predominou sobre o cenário brasileiro, o que restou na formação de um país tão desigual. Sentido da colonização. A nova leitura de Caio Prado Júnior encontra na colonização brasileira as bases para a formação do Brasil contemporâneo, enxergando de um modo diferente a relação entre a América e a Europa. O homem branco europeu, segundo Prado, não tinha aptidão para viver e trabalhar nos trópicos. Logo, os colonizadores buscaram na escravidão a mão de obra para atuar aqui. Assim desenvolveu-se um modelo de exploração colonial escravista. Além disso, o próprio modelo de colonização é ímpar e tem relação com a formação do Brasil contemporâneo. Na visão de Caio Prado, a colonização brasileira foi baseada na exploração e na povoação, como ocorreu nos Estados Unidos. Hoje essa leitura dualista, exploração ou povoação, está um pouco ultrapassada, pois o modelo de colonização brasileiro acentuou-se nessas duas motivações. Obras de Caio Prado Júnior, o historiador, sociólogo, filósofo e escritor brasileiro. Caio Prado Júnior escreveu e publicou mais de 17 livros, além de artigos científicos, artigos jornalísticos, críticas e crônicas. Suas obras mais importantes ou mais difundidas estão descritas a seguir. É considerado um dos grandes intérpretes do Brasil, junto a Gilberto Freire, Sérgio Buarque, de Holanda, e Florestan Fernandes. O pensador brasileiro é considerado um dos maiores intérpretes do Brasil. Intérpretes do Brasil são historiadores e sociólogos que, a partir do século XX, dedicaram-se a compreender a complexa formação histórica e social de nosso país. Com a leitura embasada pelo materialismo histórico dialético de Marx, Caio Prado realizou uma verdadeira revisão no curso histórico brasileiro, estabelecendo os pontos do período colonial que moldaram o Brasil contemporâneo. Apesar da influência nas ideias de Marx, o pensamento do historiador é sociólogo e completamente original. Ele operou um revisionismo histórico que centrava no trabalhador brasileiro, o conjunto de fatos que moldaram a nossa sociedade. Para o pensador, era necessário operar uma revolução social, amparado no preparo dos trabalhadores por meio da consciência de classe e de uma significativa melhora estrutural na condição geral do trabalho e dos trabalhadores. Em vista dessa intenção de reorganizar o conhecimento historiográfico do Brasil, desde o período colonial, com uma visão amparada pela dialética materialista, Caio Prado Júnior enxergou a continuidade e a sobreposição de efeitos de cada período da nossa história. Agora eu vou falar sobre uma de suas mais importantes obras, que é a obra Formação do Brasil Contemporâneo, que foi publicada em 1942. Essa provavelmente é a obra mais complexa e completa do estudo desenvolvido por ele, Caio Prado Júnior, obviamente. E neste livro ele desenvolve com maestria sua interpretação do Brasil à luz de um processo de revisionismo
histórico que busca compreender a formação atual do país por via de uma busca de sentido que vai além do que se pensava. O sentido está no longo processo histórico que se iniciou na colonização e desembocou no que o Brasil tornou-se economicamente e politicamente no século XX. O RSS, O Novo Mundo, é o primeiro livro publicado por Caio Prado Júnior e consolidou-se com base em um estudo de campo do pensador na União Soviética e Stalinista. Prado Júnior dedicou-se a defender neste livro o socialismo soviético, então em um modelo stalinista, com forma revolucionária necessária para alcançar-se um mundo novo, com maior igualdade e justiça social. Essa obra também foi uma das mais criticadas e controversas do autor, por conta de seu alinhamento com o marxismo totalitário da União Soviética governada por Stalin. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou do 9º ano B e o nosso grupo estará falando sobre vários aspectos da vida de Caio Prado Júnior. Bom, espero que vocês gostem. É isso. Outra de suas obras que é bem famosa é O que é Liberdade, e essa coleção está na coleção. Esse livro está na coleção Primeiros Passos, que, assim como a maior obra de Prado Júnior, foi publicado pela editora Brasiliense, que é de sua propriedade, como eu falei antes. Ela foi fundada por ele, Monteiro Lobato, Maria Dupré e Arthur Neto. Essa coleção visa fornecer ao leitor leigo uma base para entender assuntos complexos. Portanto, é um livro de leitura bem fácil de ler, obviamente, e explica o sentido filosófico e sociológico da liberdade ao longo dos tempos. Este foi o podcast, obrigada por ouvir. Essa foi a nossa aprofundação em Caio Prado Júnior, um dos grandes sociólogos, historiadores, economistas e filósofos do Brasil dos tempos modernos.